Minha meta está em 68%. Eu acabando essa meta, Micaela, no final do ano. Você não tá perguntando isso não, né? Estamos em 18 de dezembro gravando esse Você não vídeo. tá me perguntando isso não, né? Não vou acabar. Enfim, gente, li 9 livros este mês, contra... Contra não. Não tô fazendo competição com você. proporcional a Um livro. Enfim, vamos começar logo, né? Sem muito lenga-lenga. Para o vídeo ficar mais dinâmico do jeito que você gosta. Dinâmico, ágil rápido. e rápido. Vamos lá. Vou começar com esse para vocês não terem que fechar o vídeo no final, tá? Vai melhorar. Recordações de um beijo. Essa capa parece comercial de fralda descartável pra bebê. Salientando que este bebê não aparece em nenhum momento no livro. Pera aí, deixa eu comprar uma foto pra poder fazer essa capa, mas essa tem disponível. No bebê. Então. Pode ser. E ela tá grávida, mas em nenhum momento, né, a história se passa tão rápido, em tão pouco tempo, que a barriga dela nem chega a crescer. O que acontece? O protagonista, ele se envolveu romanticamente com a mulher e aconteceu um acidente com ele e ele perdeu a memória. E ele volta então pra essa ilha, onde ele foi lá a trabalho e foi onde conheceu a mocinha, pra tentar descobrir o que aconteceu pra ele ter perdido a memória e ele perdeu as plantas. Ele é tipo de um engenheiro, ele fabrica navios, né? Plantas pra navio. E ele perdeu isso, ele também quer descobrir onde foi parar essas plantas. Chegando lá, ele acaba, né, se encantando por ela novamente, porque como ele tinha perdido a memória, então os sentimentos dele até então haviam sido anulados. E ele tenta, né, reconquistá-la e tal, e ela está magoada porque ele foi embora e ela não sabe que ele perdeu a memória, então ela acha que ele o abandonou. E a história gira em torno desse suspense. Tem um filme do Adam Sandler que tem essa sinopse bem semelhante. Que o cara tem que conquistar a mulher todo dia. Ah, é verdade. Eu dei uma história bem mediana, porque foi bem uma história ok, que não me impressionou tanto. Beleza? E também porque o bebê não apareceu nenhuma vez, né? Erro de quem fez essa capa. Enfim. Vamos para o próximo. Eu li A Casa das Sete Mulheres, da Letícia Wearshow. Na verdade, é da Samara Pimenta. Na verdade, é um livro viajante. Você vai ler, Kel? Com certeza. Eu nunca tive vontade, particularmente, de ler este livro. A Samara escolheu, eu fiquei curiosa, porque, né, tem a série, ele se trata de um livro histórico. Eu falei, né, vamos ler, às vezes não é aquilo que eu tô pensando. Eu li, não foi um livro ruim, mas também não foi um livro que me arrebatou. Mais ou menos! Porque várias mulheres, né, mães, vós, tias, sobrinhas, primas vão ficar isoladas, 7 mulheres vão ficar isoladas numa casa enquanto seus homens guerreiam, né, aí afora. Só que a história é tão tão fechada nisso, tem assim a parte histórica, porque tem as cartas que os homens mandam, então tem alguns pontos de vista dos homens também. Mas é aquela coisa, as mulheres fechadas, as mocinhas, por exemplo, só pensam em arranjar um homem pra se casar e sair dali. Tem algumas tramas paralelas, né? Assim, são interessantes, mas não foi um livro que me arrebatou. Algumas tramas eu achei interessante, né? Mas outras, principalmente uma das protagonistas aqui, que foi, acho que justamente Manuela. A Samara gostou dela, mas eu achei ela bem infantil. Tá tudo bem, que ela tem menos de 20 anos, também ela tem 17, 18 anos, realmente todos os pensamentos e atitudes delas condiz com a idade. Então, tinha horas que eu me irritava com ela. Mas vamos ver o que me quer achar. Quando ele ler, nós podemos gravar um bate-papo e conversar sobre. Não. Hã? Não vou demorar muito, não. A Casa das 7 Mulheres, mas aqui na capa só tem 6, e essa grandona aqui. E na frente, que é a 7ª. Deve ser a tal da Manuela, das principal. Carrega a casa nas mãos. Agora entendi. Carrega a casa nas mãos. Então não é a Manuela, não. Eu achei que era uma estátua em cima de uma casa. Nossa senhora. Aí depois que eu vi que tinha uma... Parece, gente. Desculpem. Olha se não parece isso que eu falei. Nossa, que ela viajou agora. Eu li com a Alba e com a Poliana A Garota da Casa ao Lado, do Jack Ketchum. Começamos a ler em setembro, terminamos em novembro. Pro Halloween, né? Nós acabamos atrasando. Gente, esse livro foi um dos livros mais pesados e densos que eu li na minha vida. Nós fizemos um cronograma e eu não conseguia ler muito por dia. Foi um cronograma semanal, não foi nem diário. Eu não conseguia, de tão pesada a descrição. O que acontece aqui nessa história? 2 meninas vivem na casa de uma mulher, que tem outras crianças também. E essa mulher, ela não gosta muito dessas meninas, principalmente da protagonista. Ela tem os problemas pessoais dela, essa mulher, essa dona da casa, e ela acaba descontando toda na menina. Gente, é tão pesado, e ela acaba induzindo os filhos dela a praticar os piores atos. Não necessariamente abuso sexual, mas abusos físicos e psicológicos. E tem 2 adaptações que eu vi no vídeo da Samara falando, um baseado num livro e um baseado na história real, que esse livro foi baseado num caso real.
E eu não tenho coragem de ver nenhum dos dois, porque ela falou que é extremamente pesado. Eu não venho indicar, porque realmente isso aqui tem que ser muito particular, tem que ser pra quem gosta. Fala aqui, ó. Eu vi um comentário da galera que Ruth igual ridículo. Ruth é a mulher que induz os abusos. O autor, ele passa, ele consegue passar, a escrita é muito fluida, ele consegue passar o sentimento e o abuso, sabe? O sofrimento que a menina passa. É uma violência tão gratuita, sabe? Que você fala, meu Deus, por que essa menina tá passando por tudo isso? Vamos para outro, porque senão vai ficar nervoso. E As Elisas, da Sarah Shepard, com a Elizabeth Barbosa. Esse livro se trata de um thriller. Eu gostei bastante dele. Eu achei que não ia gostar. Porque essa capa aqui, eu olhei pra capa e falei, meu Deus, essa história vai ser chata, simplesmente pela capa. Mas não, eu até que gostei. Conta a história de uma escritora que ela foi encontrada no fundo de uma piscina e os familiares acham que ela se jogou pra tentar se matar, porque ela já tinha cometido essas atitudes antes, umas 2, 3 vezes. Só que naquele dia que ela foi encontrada, ela não tensionava se matar. Então, aí fica esse mistério. Porém, a família fala que esse acontecimento dela ter sido encontrada dentro da piscina casa com o livro dela. Porque tudo que ela fez, que ela tem agido até esse momento, casa com a história que ela escreveu. Então o povo fala, você tá imitando a situação que você fez no seu próprio livro, você tá querendo chamar atenção, o que tá acontecendo, né? por que que é a mesma história que aconteceu com você é a história do seu livro? E é tão interessante porque a história que ela escreve, o livro é narrado em 2 partes, né? A história da vida dela com a do livro. Então as 2 histórias chamam a atenção da gente. A gente quer saber o desfecho do final da história dela, quanto o desfecho, né, da vida real da protagonista. E eu gostei bastante. Interessante, viu? Você vai lendo e você vai casando a história dela com os personagens que são muito ligados, são realmente muito parecidos. Você tenta associar os personagens que ela criou com os personagens que são os familiares dela, os parentes e amigos. Eu não Achei bem leria legal. esse livro Pela a capa. princípio numa capa e o que. Nossa, mas é muito interessante. É interessante mesmo. Eu ganhei na alba esse livro. Eu aposto que eles ficaram curiosos aí, se não conheciam ainda. Vai mais um pra eu poder falar sobre minha leitura. Esse eu não vou falar muito, porque já saiu o vlog, eu vou deixar aqui pra vocês. Esse livro aqui foi o que eu sorteei num vídeo de potinho, no vídeo de livros retrasados, se não me engano, foi Beleza Negra. Foi indicação do José Almeida, eu não esqueço. É um dos livros que eu também olhei e falei, meu Deus, eu não vou gostar. Livro de cavalo, já falei no vídeo de lido, já falei no vlog. E o que aconteceu, Mikael, que você já editou, já sabe tudo, minhas opiniões? Você quebrou a cara. Quebrei a cara aí. Gostou tanto que comprou um livro pra sua filha também. Gostei, comprei uma adaptação, né, ilustrada pra minha filha. Comecei a assistir o filme que eu não gostei, um filme recente, né, foi um fiasco. Mas gostei bastante, porque é um livro que a gente acompanha pelo ponto de vista do cavalo e não se preocupe porque o cavalo não fala. Tem diálogos entre cavalos, mas não é especificado eles falando, mexendo a boca, sabe? Então, é uma história que a gente consegue entender os sentimentos do cavalo e os sofrimentos pela qual eles passam, a falta de respeito que os humanos têm com eles, né? Só porque são animais, eles não são trato de qualquer jeito, sabe? É um livro que eu indico porque realmente ele é muito bom. Ele abre os nossos olhos, não somente como tratamento com os animais, mas com o próximo também, né? Dá pra gente fazer uma comparação com a nossa vida real. Só que ele pode despertar gatilhos, tem maltratos a animais, mas pode não gostar, pode ser um pouco desconfortável e doloroso, mas é um livro que vale a pena sim. Gostei bastante. Eu li O Código de Atlântida, é um livro que eu já tinha mencionado algumas vezes aqui no canal, mais de uma vez, é claro, em live. Em live, em vlogs, mas agora ele acabou. Estendi bastante porque era a única coisa que eu tava lendo, então é o que tinha pra falar. 2 meses também pra ler? Paciência, fazer o quê? Não sou desocupado igual você. Nossa senhora! Eu vou escutar muito depois desse vídeo por conta desse comentário, viu? Vai mesmo, prossiga. Agora na releitura, identifiquei vários pontos dessa leitura que eu não me recordava. Inclusive, um acerca de um segredo que é revelado no mais pro final do livro, que uma organização está escondendo, está ocultando, e dá indícios de que tenha muitos outros segredos. Eu não vou entrar em detalhes sobre a resenha, não tenho que entrar em detalhes. Esse livro aqui ele conta a história da cidade perdida de Atlântida, do ponto de vista de um professor de linguística. Esse professor ele é chamado para poder fazer a leitura de uma inscrição de um objeto que eles encontraram, e no momento que ele encontra esse objeto juntamente com uma equipe jornalística, né, que está fazendo a cobertura e que vai fazer uma gravação para um programa que eles estão produzindo, eles são surpreendidos por mercenários. Esses mercenários roubam esse objeto. Esses mercenários, como eu disse anteriormente, foi contratado por uma organização, e essa organização também está atrás de outros objetos que o professor Lourdes ele identifica depois que existem. Primeiramente faz a descoberta de um, depois de mais 3 objetos. E esses objetos eles servem como uma chave. O que você achou da releitura? Como releitura? Qual foi a sua experiência?
tinha um detalhe que eu não lembrava, que expõe um dos segredos que possivelmente a organização que busca esses objetos escondiam. Você não lembrava, né? Tem esse detalhe aí que tem relação com um livro. Enfim, é muito massa. Eu fiquei surpreso. Só que daria uma puta série esse livro. Sabe por quê? Não. Porque você leu na primeira vez, você sabe que quando que eles chegam. Certo? Esse é spoiler, né? Corta. Tá, mas ficou tanta ponta solta sobre eles. Porque assim, sobre eles, sobre esse filho que eu falei pra você aqui agora. Então, quantos segredos eles deixaram, eles vêm escondendo? Tem a sociedade adquirindo o que eles necessitam, que vem escondendo segredos há muitos anos. Então, sabe, quantos segredos poderiam ser abordados aí, assim como esse um? Nem é o foco esse, entendeu? Então, é muito massa, eu curti muito essa leitura. Eu li tudo aquilo que nos separa, da Rose Walsh, eu li com a Giovanna. Bem, gente, o livro não tem sinopse, eu queria tentar lembrar o nome da protagonista, eu não lembro se é Sarah ou Rony, eu acho que é Sarah, o Rony é a irmã dela. Enfim, a protagonista, ela viaja, e ela acaba conhecendo um rapaz nessa viagem. E eles acabam se apaixonando e passam uma linda semana de amor juntos. Como se fosse uma lua de mel. Eles se encantam, né? É aquele amor à primeira vista e passam uma linda semana juntos. Só que acontece, cada um tem que voltar pra sua casa, pro seu ambiente, né? Eles trocaram contatos e falaram, vamos ter contato, depois a gente vê o que nós faz da vida, né? Vamos continuar conversando. E eles estavam se amando. Só que a partir do momento que ele vira as costas pra ir lá pegar o avião dele e ela pegar o dela, ela não consegue mais conversar com ele, não consegue mais contato. Eu tô falando com vocês e o motivo, a revelação vem na minha mente agora, porque Ele é eu terminei casado? o livro, eu vou falar. E ela não consegue mais falar com ele, ela manda e-mail, ela tenta ligar, manda mensagem, ele visualiza e não responde, então ela começa a ficar desesperada, não sabe se ele tá em perigo. Enfim, ela começa a ficar desesperada. Bem inocente. E os amigos dela começam a falar, o cara não quer mais você, né? Passou uma semana maravilhosa, mas ele não quer. Ele está te ignorando, ele não quer. Eu diria a mesma coisa. Eu também pensava, eu e a Giovanna tava lendo, a gente falava, eu já tinha caído fora, o cara não me responde, tá dando um gelo que eu ia fora. Mas não, ela tá insistente, ela ficou na cabeça que ela tem umas atitudes bem assim. E ela começa a ir atrás pra tentar buscar, né, segredos, buscar respostas. Mas aquela coisa, né, você vai mexer onde não deve, você vai encontrar. Quem procura, acha, não tem o termo? E ela achou. E quando eu descobri o motivo, eu achava que não teria motivo forte o suficiente pra ele ter ignorado ela. Eu imaginei, né? Casamento, tem uns problemas familiares. Eu falei, nenhum motivo explica ele não ter dado uma resposta, nem que não quisesse ficar com ela. Mas tem. E eu contei pra você o motivo. Lembra? Não. Eu vou relembrar, depois eu vou cortar. Enfim. Quando eu descobri o motivo, o que você acha, Miquel, do motivo? Eu acho que não ficou muito justificado, não. Ai, é duro falar sem dar spoiler. É uma história muito complicada porque eu entendo o motivo. Eu gostei bastante do livro porque acabou me convencendo o motivo, E ela mas... engravidou dele. E é duro porque... Aí piora. Piora mais, porque como que ela vai lidar depois de ser descoberta no desfecho no livro? É uma história complicada. Realmente, na vida real, pra seguir assim, não dá pra você acusar ninguém, apontar o dedo e falar essa pessoa... Sabe? Não dá. A gente tem que entender o lado da outra pessoa que indiretamente estava envolvida na problemática. Não é verdade? Sim. Eu finalizei o livro da trilogia das Irmãs Simpsons, que é Raptada por um Conde, da Stephen Laurins. Eu estava lendo com a Cleide Doroteu, e pra mim esse terceiro foi o melhor livro da trilogia. Ele ainda segue aquela premissa igual dos dois primeiros, da mocinha ser raptada, e fica andando quilômetros e quilômetros e quilômetros, atravessando cidades, eles acabam se envolvendo, namora, né, nas moitinhas, nos hotéis, enfim. Né? Mas o diferencial é que aqui, né, o cara que sequestra, eu não vou falar quem é porque é um baita de spoiler, né? O cara que sequestra, ele está envolvido nos 3 livros e é muito legal. Eu gostei, assim, por essa diferença, pelo envolvimento direto sobre o sequestrador, gostei bastante da mocinha. Acho O negócio pagou R$20. R$20. Paguei R$20. Na Sebo Multimania. Se eu não me engano, lá na... Em Maringá. É isso que eu ia falar, lá no Paraná. A escrita da Stephen Laurins é bem lenta e descritiva. Ela perde capítulos nas descrições dos locais e principalmente das cenas íntimas, tá? Mas gostei mais do terceiro. A sensualidade das histórias da Lauren Me tira um fôlego. Lisa Clayton. Não é tudo isso não. Eu já li livros mais sensuais, tá? Mas, enfim. Li A Margem do Lago, que era um livro da minha meta, eu já falei, né? Tá com 68%. Eu li com a Fran Simone. Esse livro aqui, ele começa de uma forma bem lenta. A França até estava desanimada, querendo assim, não sabia onde a história vai dar, com vontade de desistir. Mas a história vai crescendo, porque ele se passa em torno do mito do monstro do Lago Ness.
Então a gente fica assim, ai, mas, né, esse mito. Mas ele só um pano de fundo, porque na verdade a mocinha vai viajar com o marido e com o amigo do marido, eles vão viajar pra tentar descobrir acerca desse mito, né? Nem sabe se é verdade ou não. Mas tem uma grande problemática. Quando ela chega lá no local, em meados da Segunda Guerra Mundial, então eles estão passando por dificuldades e eles são bem mal recebidos naquele local, porque tem que ter aqueles cartões de racionamento para trazer comidas, e a hospedaria que eles estão não tem comida suficiente. Tanto a protagonista quanto o marido e o amigo estão acostumados a comer do melhor, a ter um bom recebimento de tudo, a ter uma boa hospedagem e tal, então eles sofrem esse embate. Mas a protagonista, diferente dos homens, ela vai aprendendo, ela vai se envolvendo com os funcionários ali daquela hospedaria, vai criando uma empatia, além do mais porque o marido dela é um grande embuste e vai deixando ela de lado em vários momentos, então ela acaba criando uma familiaridade, né, com aquelas pessoas de lá, e ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. No começo do livro a gente não gosta muito dela, mas ela vai crescendo, amadurecendo, e tem uma jogada porque a autora joga no prólogo uma situação e a gente fica esperando aquilo acontecer o livro inteiro, e quando é revelado a gente fala, nossa, eu não imaginava que era isso, sabe, com ela. Enfim, gente, uma história que vale a pena. Chegou no último. Cortei no errado, que ela tá animada. Até que enfim. É porque tem sorteio aqui. E você vai sortear? Pergunta B. Não. Esplêndida, a história de Emma, que é o primeiro livro da série das Damas Rebeldes. Esse livro aqui eu li, mas eu também ouvi bastante em audiobook na Alexa. Eu gostei dele, ele se trata de uma moça que... A chuva tá engrossando, gente. Ai, eu não consigo falar, você me desconcentra. Ela se passa por empregado no começo do livro e ela acaba conhecendo o protagonista. E o protagonista, ele não gosta de se envolver com ninguém. Ele acha que a Emma, ela é uma serviçal, então agarra a menina já no começo do livro, dá um beijo e fala, eu não tenho obrigação nenhuma de me casar com ela, principalmente por ela ser uma serviçal, então... Mas quando ele futuramente acaba encontrando a mesma mocinha que ele achava que era serviçal num baile, aí o negócio fica sério, né? Porque ele fala, eu catei a menina, dei uns capas nela, dei uns beijos, mas ela não é uma serviçal, ela é uma dama nobre, né? E agora? Como vai ficar a reputação dela? Não sei. Enfim, e quando a gente descobre esplêndida, esse motivo do esplêndida, sabe? É bem interessante também, é bem incrível. Mas, assim, em relação à protagonista, tinha hora que eu tinha raiva, eu tinha vontade de chacoalhar ela, porque ela ficava com uns dramas bem infantis, bem desnecessários. Tinha horas que eu gostava dela, que ela era bem... Enfim, acho que é processo de amadurecimento da vida, né? E o que ela tava fazendo como que foi confundida com serviçal? Nossa, não tem clipe pra saber, você quer saber demais, né? Enfim. Eles vão ter que ler pra saber, porque eu não tô nem um pouco curioso. Se eu te passar, você vai ler. Se eu te passar, você vai ler. O que interessa pra vocês. O Miquel não vai sortear, mas olha... O nome do veículo, pra quem viu o vídeo de unboxing, book haul, né? Saiu. E ele vai dar algumas sugestões, às vezes, lá no grupo de membros. Então, quem quiser acompanhar, está aí o convite para ser membro, para ler com ele, beleza? E aí, eu vou sortear mesmo o livro de Ou hoje? se sortear, pode sortear, né? Vamos ver se vai ter a minha... Eu dou muita sorte, né? Ah, sorteou. Ah, o último, pior que eu tinha ficado tão animado, assim. Quem te indicou foi Elizabeth Barbosa. Elizabeth Barbosa indica livros legais. Ela sempre fala que indica livro que sabe que eu vai gostar. A Elizabeth sempre manda, gente, textões, uma lista interminável de É por isso que você gosta dela. indicações. Então vocês sempre mandem bastante. O livro dela pra te animar é um livro da Lisa Kleypas. Cortesã por uma Noite, da Lisa Kleypas. Eu acho que eu tenho esse livro. Deixa eu dar uma olhada. A empolgação dela é porque ela vai economizar, não vai precisar comprar. Sabia? Eu, na verdade, tava com outro na cabeça. Mas é esse, eu tava com outro. Eu achava que era um livro único. Ele é o primeiro de uma série, que é Os Mistérios de Bow Street. Então este vai ser o livro da leitura conjunta de fevereiro. Porque em janeiro vamos estar lendo Hobbit. Eu não sei se esse vídeo vai sair ainda em dezembro. Ei, vai ler Hobbit! Vou ler Hobbit. Ou vou ler, ou estaremos lendo. Quem quiser ler Cortesã por uma Noite... Vou deixar o link aqui embaixo da leitura conjunta, é só entrar, beleza? Ao final da leitura conjunta eu sempre sorteio entre os leitores que participarem um livro e dou de presente. Aguardo vocês por lá. As leituras conjuntas do Miquel é pelo clube de membros. Quem quiser participar e ler com essa ilustre pessoa aqui, beleza? E vamos Seja acabar um esse membro. vídeo pra não precisar fazer uma segunda parte aqui. Voltei. Gravamos tudo em 29 minutos? Exatamente. Esse vídeo vai estar com 10, mas na verdade, porque eu arrumo 29. Use o link do canal. Nos siga nas redes sociais. E seja membro. E tchau.